E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero abrir a prova da PRF para vocês aí que vão fazer esse concurso e eu quero mostrar para vocês aqui, comentar um pouquinho sobre cada uma das provas, né, cada disciplina que foi feita nessa prova de 2019, prova essa que eu fiz 91 pontos, né, eu já contei aqui minha história, tem vários vídeos aqui falando da minha aprovação nesse concurso e hoje eu quero conferir com vocês, há muito tempo que eu não olho essa prova, as questões, então eu quero sair comentando um pouco de cada uma das disciplinas aqui, né, e para que você possa conferir aí minha reação, fazer uma análise aí das questões que eu acredito que eu acertei, que eu errei, até porque eu sei que muitos de vocês aí estão estudando para esse concurso e muitas das vezes ainda nem olharam a última prova para ter uma noção de como é que foi, tá bom? Então, eu vou comentar cada uma das disciplinas aqui, algumas questões por alto, para a gente ter uma compreensão aqui, uma análise, né, do nível que foi essa prova realmente, se foi uma prova difícil ou não em 2019. Então nós vamos comentar isso aqui, eu vou mostrar na tela do meu computador essa prova e você vai conferindo aí comigo, tá bom? E você já pode deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que nós temos vídeos aqui toda semana. Ative o sininho aí também para receber no seu e-mail as notificações de vídeos novos ali do nosso canal, beleza? E vamos para esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tô aqui ansioso para ver como é que foi essa prova, né? Apesar de ter feito essa prova há 1 ano e meio, eu não lembro muito, não me recordo muito das questões em si. Então, quero aqui analisar a minha reação novamente ao ver essa prova, ter contato de novo com essa prova da Polícia Rodoviária Federal que eu fui aprovado no ano de 2019. Beleza, pessoal? Então, vamos para o vídeo de hoje. Então, pessoal, já estou aqui com a tela do meu computador aberta, então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer o download da prova da PRF de 2019, estou ansioso para ver como é que foi essa prova, hein? E eu vou abrir aqui já minha tela, para que vocês possam acompanhar comigo fazendo esse download da prova. Então, muito simples, a gente vem aqui no Google, coloca prova PRF 2019 download, né? Fiz um teste aqui. E aqui, ó, pessoal, nós temos links da PCI, do QConcurso. Então, pelo próprio QConcurso, você tem a possibilidade de baixar aqui a sua prova. Então, bem aqui tem um link, ó, prova da PRF. E aí eu vou deixar carregar aqui a prova de 2019 e vou fazer o download para o meu computador, porque eu quero abrir essa prova pelo Foxit Reader, tá? Então, eu vou colocar aqui Foxit Reader. Então, eu vou abrir aqui PRF e vou abrir aqui na minha área de trabalho pelo Foxit Reader, que é um editor, que é um leitor de PDF muito bacana, que eu gosto de indicar sempre para quem estuda por meio de PDFs, por exemplo. Já fiz um vídeo aqui no meu canal falando especificamente sobre esse software, eu vou deixar aqui na descrição aí para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então olha só, pessoal, já abri aqui a prova da PRF de 2019. Observem que essa prova do CESP, ela tem esse padrão, né? Não tem aqueles espaçamentos muito entre uma questão e outra, então vocês vão se acostumando, né, com esse tipo de padrão, porque é certo ou errado. Então vocês não vão ver lá a questão número 1, aquelas alternativas, aquele grande espaçamento entre uma questão e outra, não, porque são 120 itens, tá? 120 itens aí, padrão certo ou errado. Então, até que ele diz, né, ó, padrão certo ou errado são o padrão que a banca Sebrasp cobre, e aí você tem que estar preparado para esse tipo de questão, beleza? Padrão da CESP sempre, né? Bloco 1 ali, português, começou com português, um textão, né? Por sinal, texto aqui de 34 linhas, e inclusive eu já falei um pouco sobre a minha estratégia de prova, eu vou deixar esse vídeo aí também para vocês assistirem, porque eu sempre digo para os alunos assim, olha, você deve começar a prova pelo que você mais sabe, porque se você começa com português, ainda que português seja uma... Ah, Matheus, mas a que eu mais sei é português. Beleza, só que português, quando você começa a prova, normalmente você está muito ansioso, ou ansiosa, né? E aí, o que é que eu indico? O cara não pegar logo um texto desse de cara para ler. Eu indico ele fazer outra prova. No meu caso, eu fiz trânsito, né? Já falei aqui em alguns vídeos que eu abri a prova e fui fazer questão de trânsito, porque trânsito eu já tinha ali uma familiaridade, eu já estava mais bisurado para a prova, então eu comecei a fazer a prova de trânsito primeiro para ganhar confiança e depois que eu fui para outra prova, tá bom? Então observem que a prova da PRF teve isso aqui, ó, 34 questões, 34 linhas do texto, e aí vem aquele padrão de questão, né? Questão de interpretação de texto. Tá bom? Aqui eu já observo que ele veio falando de verbo, né? Infere-se já a interpretação de texto, correção gramatical, padrão do CESP, sempre ele tem cobrado isso aqui, a correção vai se manter se fizer isso, ó, correção e sentido do texto seriam mantidos se suprimisse, isso é padrão do CESP. Quem resolve provas, inclusive eu já gravei também um vídeo aqui no canal falando como gabaritar provas do CESP, né? Eu falo muito sobre isso, você resolver provas, resolver questões da banca Sebrasp. E aqui, cara, pô, lendo essas questões agora, eu me lembro exatamente dessa prova, porque isso aqui, cara,
Isso aqui na hora da prova dá aquela ansiedade e tudo mais. Então observe que tem mais outro textão, né? Então 2 textos aí bem bacanas aí para você fazer essa interpretação, compreensão, tá bom? Então aqui a gente consegue ver essas questões, 20 questões de português. Eu tô querendo lembrar aqui qual foi a questão que eu errei de português. Se eu não me engano, a questão de português que eu errei foi essa daqui, do toda a cidade. Foi uma questão bem simples, bem besta, mas não estou conseguindo lembrar. Mas eu errei uma questão das 20 aqui de português, né? Foram 19 de 20, então 20 questões de português. E aqui, pessoal, vem a parte de raciocínio lógico, ó, 3 questões de raciocínio lógico. Lembrando que o raciocínio lógico da PRF, pessoal, ele não é aquele raciocínio lógico como cai na Polícia Federal, como cai em alguns outros concursos. É muita matemática, né? Então é aquela matemática do ensino médio, equação, funções. Então você tem que estudar mais aquela parte do ensino médio mesmo, pegar aquela base ali. Inclusive tem muita gente me pedindo vídeo de raciocínio lógico, como estudar. Eu vou gravar esse vídeo aí pra vocês também, beleza, garotada? Vamos seguindo aqui, ó. Então, aqui aí vem a parte de raciocínio lógico, aquelas 3 questões. Cara, essa questão aqui foi um inferno pra mim. Eu não estava conseguindo compreender essa desgraça. E aí é que eu dou outro bizu para vocês, pessoal. Quando eu fui fazer a prova de raciocínio lógico, normalmente eu deixo para fazer as provas de exatas mais pro final da prova, porque você às vezes acaba perdendo muito tempo querendo resolver aquela prova. Então, essa questão aqui, por exemplo, não saiu logo de início para mim. Então, eu deixei lá pro final e depois eu fiquei batendo cabeça. A princípio eu errei ainda, eram 3 questões aqui dessa, né? A 24, a 25 e a 26. Eu acertei uma só e errei 2, então acabei ficando negativado por causa dessa questãozinha aqui. Agora aqui em matemática eu já fui melhor, né? A parte de função, isso aqui é geometria espacial, tá? Então essa questão aqui, lembrando agora, eu lembrei que eu fiquei até o final ali tentando resolver entender essa questão, mas não deu muito certo para mim não. Aqui a parte de função, né? Uma funçãozinha. Então caiu a questão 27, questão 28, essa daqui provavelmente eu acertei também, porque eu já gostava de matemática. Então observa aí que vieram aqui 3 questões de geometria espacial, aí 3 questões aqui de uma sequência lógica, e nós temos aí 2 questões de função, né? 2 questões de funções aqui. E aí vem a parte de informática, pessoal. A parte de informática da PRF não veio tão difícil assim, tá? Apesar de que veio umas questões polêmicas. Por exemplo, esse protocolo aqui, NNTP, eu nunca tinha ouvido falar desse protocolo. Eu acertei essa questão, né, foi na base daquele conhecimento ali mesmo, de um chute meio consciente, assim, sabe, da prova de informática, essa questão que caiu sobre protocolos. Essa daqui foi uma questão polêmica, eu lembro que ele falava, por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independente da distância física entre eles, desde que ambos estejam conectados à internet. Acertei essa questão, mas ela gerou muita polêmica na época, eu não estou lembrando exatamente o porquê, mas ela gerou uma polêmicazinha. Aí nós tivemos aqui a questão de informática também. Teve uma questão aqui que foi anulada dessa de informática, foi essa do anti-spyware aqui, que ele falava que o anti-spyware utilizava análise heurística, né? Então dentro da parte dessas noções ali de malwares, né? E os dispositivos, os softwares que são utilizados para proteção, né? Caiu essa questãozinha aqui também. Uma questão de computação em nuvem, bem fácil essa questão de informática aqui, para quem estuda informática para concurso sabe que essa questão foi bem fácil. A computação em nuvem do tipo software service possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando o computador conectado à internet. Questão corretinha, né? O SAIS ele realmente tem essa função. E aí vem a parte de física, pessoal. Física aqui é um padrão de questão que normalmente vem, essa, né, da projeção, da munição, né, do projétil, enfim, sempre tem esse tipo de questão, falando sobre velocidade, tá? Energia cinética, então é uma coisa aí que vocês vão ter que estudar a parte de física, beleza? Eu gastei um bocado de energia estudando física, no final acertei 3 e errei 3, acabei zerando, né? Então pra mim foi uma energia que eu gastei aí, mas no final eu zerei a prova, então foram 6 questões, né, 35, 36, 37, a 38, 39 e 40, aqui já cai uma questão de aceleração centrípeta, 2, né? E uma questão de colisão dentro do conhecimento de física, tá? A prova de física eu achei ali um pouquinho, né, difícil, sim. Raciocínio lógico também achei ali mais ou menos, entendeu? Mas a física eu achei um pouquinho, um nível bem legalzinho ali para ser cobrado, tá? A questão 41 vem a parte de ética. Ética eu digo que é aquela disciplina que você consegue estudar, inclusive no pós-edital. São 4 questõezinhas aí que vieram de ética. Não é difícil ética, você basicamente tem que estudar aquelas normativas que eles colocam no edital. É super tranquilo. Agora uma matéria que eu
que eu me surpreendi foi a parte de geopolítica, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento, eu estudei praticamente no pós-edital, mas deu para gabaritar, porque eu achei assim uma disciplina muito lógica. Então foi bacana porque eu acertei essas 4 questões de geopolítica, né? 45, 46, 47, 48, que falava sobre essa parte de globalização, territórios globais e tudo mais. Nunca fui bom em geografia, essa parte de geopolítica, né? Porque geopolítica não é geografia, né? Tem uma mistura ali. Mas eu peguei basicamente meus PDFs, meu material, estudei, deu para sanar a pane tranquilo. Assisti umas aulas também do Gran Curso, tinha uma professora lá do Gran Curso online muito boa, na época que eu assisti as aulas dela gratuitas, de atualidades, e aí ela gravou também algumas aulas de geopolítica, né? Então eu achava muito interessante essas aulas. Também as aulas do, acho que era Trigueiro o nome dele, do Alfacom, que ele gravou umas aulas também, aulas gratuitas lá no YouTube. Eu também assistia e aproveitei, né? História da PRF, pessoal, caíram 2 questões da história da PRF também. 2 questões bem simples, bem fáceis também, para quem deu uma lida lá no material que eles disponibilizaram para essa disciplina aqui também se deu bem. E aí, pessoal, vieram lá as 40 questões de trânsito, né? E aqui, só de você olhar, da questão 51, aqui é tudo a parte de crime, ó. Questão 51, lesão corporal. Questão 52, aí, ó, pena de reclusão, resultado danoso. Isso aqui tudo é crime de trânsito, ó. Lesão corporal, culposa. Crime de trânsito, 54, 55, 56, tudo é crime, ó. Atropelou, matou culposamente, Alfredo conduzindo sem placa, atropelou um pedestre. Crime de trânsito, o pessoal veio, despencou na prova, ó, crime de trânsito, 59, crime de trânsito. E aí ele vai embora falando sobre isso daí, tá bom? Aqui que veio já uma de validade, CNE, enfim, já foi trazendo outras questões, tá bom? Eu lembro que logo de início, quando eu comecei a fazer trânsito, e já vi essas questões de crime aqui, já dá um certo receio, mas aí você aos poucos vai melhorando, tá bom? E aí, pô, cara, que legal relembrar aqui essas questões. Eu lembro que teve muitas questões, tiveram algumas questões polêmicas aqui, falando que o policial, né, multou, né? Só que o policial não multa, o policial autua, né? Ele é um agente da autoridade de trânsito. E aí vem também falando aqui da PRF, integra o SNT. Pessoal, a prova de trânsito não foi tão difícil assim, né? O CONTRAN é um órgão máximo executivo de trânsito não é o CONTRAN, né, pessoal? Cabendo a coordenação máxima ao Departamento Nacional de Trânsito. Aqui ele inverteu, no caso, né? O DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito, né? E o DENATRAN, que é o coordenador aí, né? O coordenador do SNT, mas a coordenação máxima é o Ministério, né? O Ministério. Na época, o Ministério das Cidades. Então, observem que as questões, pessoal, não estavam tão difíceis aqui da prova da PRF, tá bom? E aí ele veio trazendo outras questões. Qualquer dia a gente pode fazer aí só um comentário aí sobre a prova de trânsito, né, para quem estuda. Mas foram 40 questões, pessoal, e poucas resoluções do CONTRAN, né? E muita gente gastou uma energia ali com resoluções do CONTRAN e praticamente aqui que caiu a parte de resolução, né? Foram poucas questões, então das 40 ali, eu acho que tiveram ali 10 no máximo, que foi a parte de resoluções especificamente do CONTRAN, né? Aqui é questão de resolução, dispositivo de amarração, isso aqui também, questões do CONTRAN, resoluções do CONTRAN. Então nós tivemos aí essas 40 questões de trânsito, né? Sendo que foi bem maior a parte de CTB, o crime de trânsito vieram cobrando muitas também. E aí, pessoal, nosso bloco 3. Então observe que o bloco 2 com 40 questões, bloco 2, né? Bloco 2, tá? E o bloco 3 nós tivemos quanto, Matheus? Bloco 3, 30 questões, tá? Então olha só, o bloco 3, que eu sempre falei para vocês. No bloco 3, questão aqui de direito administrativo, Lei 8.112, né, falando de responsabilidade administrativa do servidor, um assunto bem interessante aí quando a gente está estudando direito administrativo. Atos administrativos, né, questão 92, né, falando sobre ato, vício de motivo e tal. Poderes da administração, então aí que vieram no total 5 questões de direito administrativo, ó, na 91 a 95. Sendo 2 de responsabilidade, ó, pessoal, cai responsabilidade civil aqui, responsabilidade administrativa aqui, uma de atos administrativos, 2 de poder de polícia, ó, uma de poder de polícia aqui, outra de abuso de poder, né? Então, bem tranquilo a prova de direito administrativo, não estava um nível difícil não, estava bem tranquilo de se fazer. Prova de direito constitucional, mais 5 questões, então observem que a prova de direito veio bem menos questões, né, do que outras provas. Então, aqui da CF 88 veio a parte de
iminente perigo público, né, poderá utilizar a propriedade particular, muita literalidade da lei ali, né, pessoal. Competência da PRF, patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. Então, olha só, pessoal, o nível da prova que estava de direito constitucional. Então, eles pesaram a mão em outras disciplinas, né? E aí ele vai falando aqui também, são constitucionalmente segurados ao preso, direito à identificação dos agentes, blá, blá, e falando da segurança viária. Enfim, pessoal, uma prova muito tranquila de direito constitucional, direito administrativo, eu achei muito tranquilo, eu gabaritei a parte de direito administrativo e constitucional, por sinal. E aí vem a parte aqui eu acredito que já é... aqui já é direito penal, né? Então vem aqui 101, 102, direito penal, 103 aqui já falando flagrante presumido ou ficto. Porque veio misturado, né, pessoal? No edital veio penal e processo penal, 10 questões, então elas vieram misturado aqui. Código Penal, não a lei anterior, né? Então, pessoal, a prova de direito penal já achei um pouquinho mais difícil também, mas deu para aprender, deu para fazer de boa, Algumas questões polêmicas aqui, né? Por exemplo, essa questão aqui da boleia do caminhão, eu lembro que ela foi anulada porque ela é muito polêmica, que dizia que a boleia do caminhão utilizada pelo motorista, ainda que provisoriamente, como dormitório, não poderá ser objeto de busca e apreensão sem a competente ordem judicial. Então, já tem jurisprudência aqui do STJ, do STF, eu acho que é do STJ, já falando sobre essa questão da boleia do caminhão. Então, deu uma polêmica, ela foi anulada, tá bom? E algumas outras questões aqui também que foram anuladas por gerar ali uma certa polêmicazinha ali que tinha margem para ser questionado, tá bom? E aí, pessoal, aqui também teve questão de legislação especial, Estatuto da Criança e Adolescentes. Cara, muito completa essa prova, velho. Tô começando a ver agora, meu Deus, como é que eu passei nisso, né? Estudando muito, né, gente, obviamente. Lei dos crimes contra o meio ambiente e tal. Então, olha só, tráfico de pessoas. Caramba, muita coisa mesmo, muita coisa. Crime contra a fauna. Deixa eu ver aqui, direitos humanos, né? 5 questões de direitos humanos, ó. Convenção americana, enfim. Pessoal, realmente uma prova muito completa, tá? Galera, assim, analisando agora a prova da Polícia Rodoviária Federal, até a gente percebe a grande quantidade de assuntos, né? O nível de complexidade da prova realmente não é uma coisa simples. Algumas questões ali, algumas disciplinas já veio ali um pouco mais tranquilas, né? Eu mostrei para vocês algumas questões de direito administrativo e constitucional. Observe que não estava tão difícil ali, né? Trânsito também, algumas questões fáceis. Eu sempre digo que no CESP você vai encontrar questões de nível fácil, questão de nível médio, né? Um nível mais difícil, tá? Então o ideal é você de repente analisar essa prova para perceber ali como é que a banca vem cobrando sempre, né? Uma ótima estratégia também você visualizar como é que a banca veio dividindo ali os assuntos, tá? Uma prova que, pô, realmente, olhando agora eu falo assim, caramba, graças a Deus que eu passei nessa prova, porque tem algumas disciplinas aqui cabeludas, né? Português, uma prova bem extensa, que exige de você, né, uma leitura, uma interpretação, né, muitas questões ali envolvendo sentido, reescritura, né? Então você percebe que a banca Sebrasp ela tem um padrão para prova de português, inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Tá? Raciocínio lógico não foi uma prova simples também, a prova de física eu achei difícil, por exemplo, prova de física. Geopolítica já deu para levar de boa, ética, informática também, não achei tão difícil assim. História da PRF é tranquilo, beleza? E aí vem a parte de trânsito. A parte de trânsito tem que dar uma estudada na parte de crime de trânsito, porque realmente, poxa, eu vendo aqui, né, muitas questões de crime de trânsito mesmo. Resoluções do CONTRAN, apesar de vierem muitos lá no edital, né, 48 resoluções, a gente observa que na prova cobraram bem poucas resoluções do CONTRAN, né? Foi mais essa parte mesmo ali de norma de circulação em conduta, infração, a parte do SNT, tá? Então a gente percebe mais conceitual a prova aqui da PRF na parte de trânsito. E o direito, pessoal, o direito, algumas questões polêmicas, mas no geral foi uma prova, para quem tem estudado direito ali bacana, acredito que dá para ter condições sim de pegar e fazer uma ótima pontuação. Eu mesmo, que não sou da área de direito, não gostava muito do estudo de direito, acabei gabaritando algumas disciplinas de direito aqui na prova da PRF, né, que eu não digo que me levou mais para frente, né, mas de certa forma me nivelou naquela galera ali que, pô, já é boa pra caramba na parte de direito. Então percebam que o diferencial aqui desse aluno, para quem passou nessa prova, aqui é o cara que teve ali um grande aproveitamento em trânsito, principalmente, porque tem 40 questões, então não dava para errar muitas assim. Português também, pelo número de questões, né, 20 questões de português, então você tinha que botar para acertar um bocadinho ali, né, para dar certo, tá? E ali procurar ter o equilíbrio na informática, na raciocínio lógico, né, para ter aquele equilíbrio. Física, como eu falei, eu zerei, por exemplo, né? Então hoje eu não, digamos assim, gastaria tantas energias nessa disciplina, pelo fato de o custo-benefício às vezes não é tão alto assim, não é tão bom,
apesar de que eu digo que você deve estudar, tá bom? Você deve estudar a disciplina, porque vai que caiam 20 questões de física ali, pouco provável disso acontecer, mas manter as 6 eu acredito que mantém. Então é isso aí que de fato vai levar vocês à aprovação, beleza, pessoal? Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, né? A gente comentando um pouquinho sobre essa prova de 2019. Você vai viver essa experiência, que é um bizu. Imprime essa prova, cara. Imprime essa prova, olha, começa a fazer as questões para você criar aquela confiança, né? De que, pô, eu tô fazendo as provas, as questões da prova da PRF. Isso aí vai te ajudar você, vai motivar você. E eu fiz isso. Eu lembro que eu imprimi a prova de 2013 e eu tinha ela impressa. E eu ficava respondendo, né? Conforme eu estudando determinado assunto, aí eu olhava, agora eu entendi, agora eu conseguiria acertar essa questão que eu não acertava antes. Porque conforme você vai aprendendo, você vai estudando, você quer responder a prova anterior, né? Pra ter aquela sensação de que, pô, se eu fizesse, eu passaria. Isso vai gerando uma confiança pra vocês, beleza, galera? Então, meu muito obrigado. Deixe seu like aí, comente o que você achou dessa prova, né? O que é o nível dela, se você achou, né, difícil ou não. Lembrando que essa prova foram anuladas 12 questões. 12 questões foram anuladas nessa prova aqui. Algumas questões muito polêmicas aqui, a banca preferiu anular, tá bom? Então deixe seu comentário aí para que eu possa ler. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.